O poder emana do povo e os legitimados para fazer as leis estão aqui no Congresso Nacional. Portanto, não compete a nenhum juiz o dever de legislar. Por isso que, na minha tese de doutorado, eu não chamo nem ativismo judicial, porque seria uma afronta ao Instituto. Eu chamo o ativismo do Brasil, porque nós não podemos comparar a realidade que vivemos em nosso país com a essência desse instituto maravilhoso, criado no direito americano, criado no direito britânico. O Poder Judiciário vem intervindo diretamente em todas as questões que são competências dos legitimados do povo. A questão fadídica em matéria penal, que o Supremo Tribunal Federal vem exercendo dioturnamente e numa circunstância absurda, pelo próprio convencimento pessoal num viés político. Em Peixe Pequeno, na região do Tennessee, eles tinham um grande dilema: se construir uma barragem para abastecer a cidade ou se preservava a vida do peixe. E pasme, o que a Suprema Corte americana decidiu? Os juízes não podem ser reféns do convencimento e nem tampouco, especialmente, decidir diante de um instrumento que é responsabilidade política, que é responsabilidade e atribuição de outros poderes, que é responsabilidade e atribuição de quem tem competência para fazê-lo. Juiz não tem competência para legislar, com todas as vênias a todos os magistrados desse país. Não tem competência para legislar. Professor Fernando Parente, coordenador do curso de Direito, aos demais juristas que compõem e participam deste evento, é com grande satisfação que estamos aqui para discutir, ou pelo menos trazer a uma visão mais ampla da situação do ativismo no Brasil. Infelizmente, quando falamos em ativismo judicial, o modelo do qual nós assistimos na República Federativa do Brasil é totalmente contrário à sua essência. O ativismo judicial, quando foi criado nos Estados Unidos, na Inglaterra, o objetivo era interpretar diante de uma lacuna prevista em um caso concreto. Esse era o objetivo. O poder emana do povo e os legitimados para fazer as leis estão aqui no Congresso Nacional. Portanto, não compete a nenhum juiz o dever de legislar. Não compete. A quem tem o dever de legislar, nada mais é que o poder próprio competente. Portanto, a abertura interpretativa de todo ela é saudável. No entanto, ela não pode, em hipótese nenhuma, interditar previamente a jurisdição de cortes, como ocorre atualmente no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso que, na minha tese de doutorado, eu não chamo nem ativismo judicial, porque seria uma afronta ao Instituto. Eu chamo o ativismo do Brasil. E por que eu chamo o ativismo do Brasil? Porque nós não podemos simplesmente comparar a realidade que vivemos em nosso país com a essência desse instituto maravilhoso, criado no direito americano, criado no direito britânico. E dentro desse viés, o que eu chamo aqui a atenção nesses breves minutos, refere-se à questão de que o judiciário, ele busca examinar simplesmente critérios intrínsecos adotados dos que nós chamamos de ramos eleitos pela população, ou seja, o legislativo e o executivo. E nessa premissa, o que ocorre com o Poder Judiciário? O Poder Judiciário vem intervindo diretamente em todas as questões que são competências dos legitimados do povo. Quantas vezes nessa casa, nesse Congresso Nacional, o Judiciário interviu no orçamento? No orçamento. Intervindo no orçamento, prejudicando uma nação. Prejudicando uma nação. E quem compete analisar orçamento? Esta casa, o Congresso Nacional. E aí veja, hoje, por fim, nós estamos tratando e vemos o flagrante instrumento dessa dimensão praticado pelos magistrados em nosso país, em casos no direito penal, como o nosso jurista
eminente desembargador citou a questão, né, fadídica em matéria penal, que o Supremo Tribunal Federal vem exercendo dioturnamente, e numa circunstância absurda, pelo próprio convencimento pessoal num viés político. E esse convencimento pessoal num viés político, eu chamo de atentado à democracia. Porque cada um dos poderes e cada autoridade legitimamente constituída tem uma função, tem uma prerrogativa. E ao judiciário não compete interpretar. Um dos autores que dediquei grande parte da minha vida acadêmica é Ronald Dworkin. E Dworkin, né, quem aqui é da área do direito, conhece ou já ouviu falar muito sobre Dworkin. Dworkin é um filósofo americano que na década de 70 ele trouxe ali e deixou um grande legado acerca do que seria o verdadeiro ativismo. O verdadeiro ativismo nada mais é que, senador Girão, aquele onde nós vamos interpretar, no caso concreto, pensando no bem maior da coletividade. Um exemplo que ele cita em sua obra é o caso do Snowdator, um peixe pequeno, na região do Tennessee. Eles tinham um grande dilema: se construir uma barragem para abastecer a cidade ou se preservava a vida do peixe. E pasme, o que a Suprema Corte americana decidiu? Preservar a vida do peixe. E não a construção de uma barragem para a expansão daquela população que ali vivia, porque iria demandar a degradação do meio ambiente. Se estivéssemos diante de uma discussão dessa natureza no Brasil, eu tenho certeza que a decisão seria outra. Tenho certeza que a decisão seria outra. Então, nesse primeiro momento, eu quero chamar a atenção dos senhores que, quando falamos em ativismo, Ronald Dworkin diz que os juízes não podem ser reféns do convencimento e nem tampouco, especialmente, decidir diante de um instrumento que é responsabilidade política, que é responsabilidade e atribuição de outros poderes, que é responsabilidade e atribuição de quem tem competência para fazê-lo. Juiz não tem competência para legislar, com todas as vênias a todos os magistrados desse país. Não tem competência para legislar. A competência é processar e julgar diante de fatos concretos e na forma da lei. E se a lei ou o caso concreto ele não traz a forma, nós devemos sim interpretar, mas de que forma? A atender o bem comum. Quando Dworkin traz na sua obra a questão do aborto nos Estados Unidos, e aí na sua obra ele faz referência ao que a Suprema Corte decidiu, a dimensão do aborto até a 3ª semana de gestação, e que esse debate, a Suprema Corte norte-americana, na semana passada, consolidou acerca do aborto a partir de uma fadídica disposição ocorrida pelo Judiciário brasileiro, o que provocou um debate internacional acerca do aborto, e do qual a Suprema Corte norte-americana ela se posicionou. Então, dentro dessa dimensão do ativismo judiciário no Brasil, a primeira coisa que nós devemos observar é lamentável que aqueles que ali estão legitimados para exercer a judicatura, eles interpretem levando as suas condições pessoais, as suas condições ideológicas, as suas condições políticas para o caso concreto, elevando a população brasileira a uma circunstância total de descrédito em relação a esse poder. Um poder que antes, pelo menos na minha época de acadêmico, quando falava em Supremo,
era sinônimo de respeito. Todo mundo tinha orgulho. Nossa, o Supremo Tribunal Federal, você viu um ministro, você tinha uma referência. Você viu um magistrado, você tinha uma referência. Agora, hoje, a própria população, quando se encontra diante de um magistrado, diante da mácula implantada por alguns juízes, já olham para o magistrado com um olhar totalmente o que essa pessoa agora vai fazer contra a minha vida, contra a vida do meu povo. E hoje, infelizmente, senador Girão, nós temos nas mãos daqueles que julgam, que são vitalícios nos cargos, instrumentos para que possam usurpar não só a competência deste poder, como a competência do Poder Executivo. A função típica de legislar é deste Congresso Nacional. A função típica do Judiciário é processar e julgar. E não trazer às suas decisões uma manifestação meramente pessoal, política, casuística, para resolver temas tão sensíveis, temas tão relevantes, temas que são extremamente importantes para a sociedade brasileira, para o povo brasileiro. O que faz com que, infelizmente, nós aqui, como meros pesquisadores, que estamos aqui participando dia a dia, como servidor desta casa, estando aqui, podendo contribuir para esse debate, trabalhando na forma de trazer limites a essas circunstâncias, assim, infelizmente, 2 ou 3 pessoas apenas, não vamos conseguir mudar tudo isso. É preciso que todos tenham a reflexão de que uma interpretação justa e real é cada um no limite da sua competência. Se o magistrado está diante de algo do qual ele não pode decidir porque não há instrumento legal, que ele tome a decisão, como nosso eminente desembargador citou, né? Que ele tome a decisão respaldado do que está ali na lei. E que quando não, os princípios sejam ali alicerçados, mas sempre respeitando a moralidade, sempre respeitando os direitos princípios da nossa Constituição, do nosso povo. Portanto, senhor presidente, chamo a atenção não só aqui, nesse momento, do nosso país, dos nossos magistrados, que muitos nos ouvem nesse momento, que possam efetivamente tomar suas decisões, mas que tenham prudência, que tenham responsabilidade e que não firam um princípio básico, que é o da imparcialidade, para que possam deliberar com eficiência, com justeza, com qualidade, e que, de fato, o nosso país ele possa avançar, ele possa crescer, respeitando as devidas competências que cada um dos poderes assim o tem.